E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a desenhar os personagens de Kaiju 8, tá? Que é um anime que tá muito falado agora ultimamente. É uma das estreias agora da temporada. Realmente, eu ainda não assisti, comenta aí embaixo se você tá gostando, se você já assistiu, se você tá ansioso pra temporada, tá? Eu ainda não assisti, mas vamos ver como são os personagens desse anime, tá? E já adianto, são personagens com umas características bem diferentes, realmente bem incomuns. Por exemplo, esse protagonista que eu botei aí na tela, sempre usando o protagonista, pra quem não conhece a série, essa série é pra eu fazer o que? Eu vou pegar, mostrar todas as características do personagem, tá? Mostrar todas as características que os personagens têm do anime, o traço dele especificamente, para que você consiga fazer com mais facilidade, tá? Porque todo anime tem um traço em específico. Por quê? Todo anime foi criado por um mangaka, realmente teve um desenhista que criou os personagens. Então, como qualquer desenhista, ele tem um traço próprio, assim como eu, assim como você. Então, por isso que todo anime tem suas características próprias, tá? Esse personagem aqui, olha como o rosto dele é. Ele é um personagem com um rosto bem diferente, porque se tu olhar para ele, ele lembra aqueles personagens mais cartoons, assim, realmente, mais tipo Cartoon Network, assim, não lembra exatamente um traço de um anime. Por quê? O olho dele é um olho que não é quadrado, é um olho completamente redondo, assim, meio que tipo, é meio, como é que eu vou dizer? Não é oval, mas é tipo, é uma bola meio mais lateralizada, sem ser tão alta, realmente. Então tu vê que é um olho dele mais simples, tu vê que o formato do queixo dele é um queixo largo, mas não um queixo comprido, é um queixo curto. Então tu vê que realmente, ó, tem o olho, o nariz, logo em seguida já é a boca, já é o queixo. Então tu vê que é um rosto bem estreito, estreito não, desculpa, é um rosto meio curto. Ele é um rosto mais largo, tá? Então tanto que eu vi que o olho dele é grande, o cabelo dele também é um cabelo bem simples, bem curto, nada volumoso. Então tu vê que ele tem uns traços de quê? Que não parece protagonista de anime, ele não tem nada de especial. No sentido que, ele realmente é muito discreto o traço dele, ele parece realmente um personagem de cartoon. Tu olha pro olho dele, não chama atenção, tu olha pro formato do rosto, não chama atenção, tu olha pro cabelo dele, não chama atenção, e isso é muito estranho, tá? Porque, como assim? Por que é estranho? Talvez esteja se perguntando. Quando tu vai olhar uma obra, tu quer que, quando tu cria alguma obra, tu quer que a pessoa se prenda a atenção dela em alguma coisa em específico. Como assim? Se tu cria um anime, tu cria um desenho, tu quer que o protagonista seja o personagem que mais chama atenção. Porque se o protagonista é ruim, é difícil a obra se manter, é difícil a obra ter alguma coisa assim que realmente estabeleça ela. Então, todo anime, tu vai ver que o protagonista ele tem uma coisa que chama atenção, seja a fala, seja o traço dele também ajuda muito. Então, o cabelo dele ser muito chamativo ajuda, para de certa forma. Pode parecer meio besteira, mas se o cabelo do personagem é muito chamativo, tu já vai meio que chamar a atenção dele. Tu já vai chamar a tua atenção. Então tu já vai meio que se prender, então é mais fácil tu prestar atenção na história, é mais fácil prestar atenção em como que ele é, a personalidade dele. Então é mais fácil. Tanto que assim, se tu acompanha anime, tu já sabe. Tu já viu que tem personagens mais figurantes, tem um traço mais simples. São personagens que tu vê que realmente é aquela famosa cara de figurante, assim. Tu vê que ele não vai chamar a atenção, ele não vai ter um papel importante na história. Por causa do traço dele, por causa do que ele não tem uma roupa tão caprichada, não tem um formato tão único de rosto. Então, é importante entender isso, que todo personagem de anime, ele vai ter algumas tendências a ser mais chamativo. Os protagonistas de shounen, principalmente, vão ter essas características. Esse aqui ele é muito estranho porque ele não tem isso. Ele tem realmente traços muito comuns. Realmente o olho dele é muito comum, o queixo, a boca dele, o nariz, tudo é muito comum, sabe? Não tem nada de diferente, não tem nada de chamativo nisso. Isso pode ser que seja realmente a favor no sentido de é pensado já por causa do anime, talvez a história, talvez realmente não chame a atenção, mas o traço desse anime em si, ele é um pouco mais simples, ele não é tão trabalhado, não é tão único, não é tão chamativo igual os outros animes que nós vemos sempre, tá?
Então é muito importante você já perceber isso. Ele é um anime mais cartoon, então tome um pouco mais de cuidado, não faça muito anime assim. Eu falo isso porque ele parece muito mais um personagem de um cartoon, de um estilo de uma animação da Cartoon Network, coisa assim, do que realmente de um anime em específico. Então toma cuidado com isso. Isso é bom, tá? Se tu tá começando o desenho, é um personagem legal pra tu começar. Desenhos em cartoon são mais simples, tem menos detalhes, a pintura é mais simples, tudo é mais simples, porque desenhos cartões têm um foco mais infantil, no sentido são crianças menores, são crianças pequenas. Então se tu faz um personagem muito trabalhado, muito detalhista, muito caprichado, um traço muito diferente, não é tão fácil para não combina tanto com a criança, sabe? Tem que ser algo mais simples realmente para ela chamar mais atenção, para ela conseguir desenhar, para ela conseguir entender, ela conseguir compreender, tá? Então um traço mais simples fica mais fácil para a criança absorver. Então por isso que eu sempre falo, entenda o contexto do desenho, tá? Entenda o contexto da obra como um todo. Então agora eu vou botar uma imagem com vários personagens desse anime, tá? Pra gente realmente ver quais são o padrão, como são as características dos outros personagens desse anime também, tá? Botei essa imagem na tela. Esse anime também tem outra característica muito forte, muito legal, que também vai te ajudar muito a aprender a desenhar, tá? Então eu já vou te falar dessa característica. Vendo esses traços aqui, dos personagens aqui, olha como a gente identifica. Todos os personagens eles têm um rosto simples, então eles têm um rosto um pouco mais arredondado do que ele, tá? O protagonista realmente tem um rosto um pouco mais quadrado, mas tu vê que todos têm um rosto curto, nenhum tem um rosto comprido, e todos têm um cabelo curto, assim, também nada volumoso, nada extremamente chamativo. Então, olha como esses personagens são realmente personagens com traços mais simples, não tem nada de complexo, nada de complicado. Tem até a estrutura de corpo também, uma estrutura que não é extremamente volumosa, não é extremamente magra. Então, é uma estrutura também menos chamativa porque ela é mais padrão, ela é mais comum, ela não te chama atenção tanto negativamente quanto positivamente. Então, tu vê que eles são personagens que eles tendem a passar uma ideia de mais comum, mais humano, mais frágil, entre aspas, podemos dizer assim. E aí já vem a questão de por que eu tava falando de que tem outra característica. Esse anime é um anime que, pelo que apresenta, eles enfrentam os kaijus, que meio que são criaturas, meio que um tipo Attack on Titan, assim. Então, se tu parar pra ver, são humanos mais fracos enfrentando criaturas poderosas. Ou seja, por que os personagens têm um traço mais simples? Por que os personagens têm uma características mais parecem mais indefesos? Porque é uma intuição, é um intuito do autor mesmo, porque ele provavelmente vai trabalhar no anime isso, ele vai trabalhar na obra essa questão de diferença de força. Então, imagina se, por exemplo, é um exemplo meio simplório, mas tu consegue imaginar um personagem com traço de Dragon Ball, um Goku, um Naruto, meu Deus do céu, um Goku assim, um Gohan, Trunks tendo medo de alguma criatura? Não consegue, porque eles são personagens mais musculosos, mais fortes, mais imponentes. Fica estranho tu imaginar o Goku, algum personagem com aquele traço, amedrontado, com medo, subjugado, assim, sabe? Então é importante você entender esse contexto que eu já falei também. Então esses personagens têm um traço um pouco mais simples, porque eles enfrentam criaturas. Então provavelmente na obra o autor ele vai trabalhar essa questão de fraqueza, essa questão tipo Attack on Titan mesmo. Se você já assistiu Attack on Titan, tenho certeza que meio que lembra bastante a intuito dessa obra também, tá? Então, essas são as características desse anime. Resumindo, ele é um anime muito bom para você começar a desenhar, porque ele tem características bem simples, então não é um anime difícil de se desenhar. Então é bem legal e eu aconselho realmente você fazer esses personagens. E também se você for desenhar alguns kaijus, que eu não sei quais são os kaijus que aparecem na obra, é interessante também porque criaturas que não são vivas, no sentido não são humanas, são bem legais de treino também, tá? Porque elas têm uma anatomia diferente, eles funcionam diferente, então fica muito legal também você se obrigar a fazer, você se obrigar a aprender a desenhar anatomias diferentes. Então é uma coisa também que pode dar bastante, tá?
Então espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like no canal, compartilhar para um amigo, me seguir no Instagram aí, link na descrição, todos os vídeos aqui do canal, sempre link na descrição. Fica no de tutoriais de desenho, tá? Muitas dicas ensinando muita coisa. Tem dificuldade de fazer cabelo, formato do rosto, olho, qualquer parte do desenho. Tem nessa playlist tutoriais de desenho que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, falou!